Graça e paz, minha irmã querida, do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, e louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares, e louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128. E ontem foi feriado, não foi, minha irmã e meu irmão? Mas hoje nós estamos retornando novamente com o nosso estudo. E daí a pouco nós vamos descansar, entrar no nosso maravilhoso dia de descanso do Shabat. E aí nós retornaremos no domingo, se o Senhor assim permitir. Amém? E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que além de orar por você e por sua família, nós ainda temos como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E às vezes, minha irmã, você está aí olhando para você e falando: irmã, eu não tenho condições de orar por ninguém. Eu é que estou precisando de oração. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, não diga isto. Tome fé do que a palavra diz. É orando uns pelos outros que seremos curados. Às vezes você não está em condição de orar por uma pessoa na área financeira, mas ore pela saúde dela, naquilo que você é forte, naquela área onde você venceu, você pode orar pelo outro. Ah, irmã, mas eu não venci em área nenhuma. Mas você acredita que Jesus pode te dar a cura? Que Jesus pode te dar o livramento? Então ore em nome do Senhor Jesus. Ore e pela fé você vai ver que a grande obra o Senhor fará na sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Quando eu comecei a orar por pessoas, eu estava muito enferma. Foi uma área que eu enfrentei foi uma época que eu enfrentei muitas dificuldades. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas teve um dia que eu acordei sentindo tantas dores, mas tantas dores. E eu falava com o Senhor assim: Senhor, eu estou sentindo tanta dor. E quando a dor te acorda, é porque realmente você está sentindo dor. Eu falei: Senhor, eu estou sentindo tanta dor, Senhor, tanta dor. E aí o Senhor falou comigo assim: olha, eu te acordei. Olha o que o Senhor me disse, minha irmã e meu irmão. Eu te acordei para que você orasse por tal pessoa. Aí eu falei assim: Senhor, que isso? Eu que estou precisando de oração. E é assim que o Senhor me responde, Jesus. Mas fui e obedeci, comecei a orar por aquela criança. Aquela criança, ela tinha feito um transplante de fígado. E eu comecei a orar, eu já tinha orado antes, mas eu comecei a orar. E fui orando. E quando eu liguei o computador, o Facebook depois da oração, estava lá a tia dela despedindo e agradecendo a todos que tinham orado, porque os médicos já tinham desenganado aquela criança. E eu mandei uma resposta para a tia dela, falei: olha, acredite se você quiser. Porque eu falo as coisas assim e não estou preocupada se as pessoas vão acreditar, se não vão acreditar, porque eu não devo nada para as pessoas e não dependo delas para nada, eu dependo do meu Deus, do Senhor. E eu falei assim: acredita se que você quiser. Mas o Senhor não teria me acordado de madrugada para poder, morrendo de dor, para orar por essa menina se o Senhor fosse levá-la. Ela vai viver para a glória e honra do Senhor Jesus. E aquela menina foi desinchando, e para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa criança hoje é uma criança linda, maravilhosa. E ela está com... O meu sobrinho tem 12, ela está com 13 anos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E me chama de titia Gi. Todo aniversário dela eu me lembro e mando para ela um recadinho, oro e chamo ela de presentinho de Jesus. É a coisinha mais linda. Então, minha irmã, às vezes você está olhando para você e falando: irmã, eu não tenho condições. Comece a fazer parte desse ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 9 até o versículo 11, do capítulo 24 do livro do Êxodo, então nos ajude nos dando seu like, se inscrevendo no nosso canal e deixe para nós o seu pedido de oração,
para que nós possamos ver e colocar no nosso caderno de oração. Quando eu falo nós, sou eu e as intercessoras do ministério. Amém? Então, no versículo 9, diz que Arão, Nadab e Abiú e os 70 líderes do povo de Israel subiram ao monte e viram o Deus de Israel. E segundo o relato deles, debaixo dos pés do Senhor havia uma coisa parecida com um piso feito de safiras que eram da cor azul como o céu. Pois nós sabemos que existe safira de toda cor, né, minha irmã? Existe safira amarela, verde, laranja, né? Mas essa era azuis como o céu. Mas Deus não matou estes líderes, pelo contrário, eles viram o Senhor e ali estavam vendo o Senhor enquanto eles comiam e bebiam. E entenda que esse comiam e bebiam é em contraste com Moisés, né? Porque enquanto eles comiam e bebiam, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte e a Bíblia fala que ele nada comeu e nem bebeu. Mas qual é a reflexão para nós hoje, minha irmã e meu irmão? Veja que o texto fala que eles viram a Deus. Mas só acontece que lá em João 1,18 diz que ninguém jamais viu ao Senhor. O Filho unigênito, pois o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então vemos que o que eles viram, quem eles viram foi Jesus, né? Então todos aqueles que estão aqui no Velho Testamento, que falam na primeira aliança, que falam ali que viram o Senhor, que conversaram com o Senhor, na verdade eles conversaram foi com o nosso Jesus, com o nosso querido, com o nosso amado. Mas veja também que no relato da Torá fala que debaixo dos pés do Senhor tinha um piso de safira. E lá em Apocalipse 21:19, nós vemos que a Nova Jerusalém, que é a cidade santa que descerá do céu, não é? Para que nós possamos congregar nessa cidade, que é a cidade onde o nosso rei irá morar, e todos os santos irão subir a essa Nova Jerusalém. Essa cidade, um dos fundamentos dela é de safira, tá? Ela tem 12 fundamentos e um deles é de safira. E o apóstolo João compara a Nova Jerusalém como uma noiva arrumada para o seu noivo. E é por isso que essa cidade ela é perfeita. Ela é linda, gente, ela é linda. Os muros delas têm alicerce de pedras preciosas. Por isso que fala que um deles é de safiras, tá? Um desses alicerces. E os portões dessa cidade são 12 pérolas. E a rua principal dela é de ouro puro, um ouro claro como vidro, tá? E lá não vai haver templo, não vai ter necessidade de ter igrejas, tá bom? Não vai precisar, porque o próprio templo, o lugar onde nós vamos adorar é o Senhor. O Senhor é o único digno de adoração e Jesus, o único digno de adoração. Lá não haverá noite e todas as nações vão subir a Nova Jerusalém para trazer o tesouro ali, as riquezas ali, tá bom? E nessa cidade não vai entrar ninguém que seja impuro e ninguém que cometa impurezas. Por isso, minha irmã e meu irmão, que nós temos que orar pela nossa santificação todos os dias. Temos que pedir ao Senhor misericórdia, falar: Espírito Santo, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de toda a minha casa. Tira toda a desordem que estiver na minha vida, nos meus pensamentos, nos meus desejos. Porque eu quero estar na Nova Jerusalém. Eu quero estar perto do Cordeiro, que é Jesus, né? Diz que nessa cidade só vai entrar quem estiver com o seu nome escrito no livro do Cordeiro, né? Que é o livro do Senhor, que é o livro da vida. E este livro da vida, ele pertence ao Senhor Jesus. É só Ele que pode escrever o meu nome, o seu nome no livro da vida. E glória a Deus que o nosso nome está ali. Pela fé você tem que crer que o seu nome está ali. Por isso que você tem que ser uma pessoa diferente, minha irmã e meu irmão. Entenda que se Jesus é o dono desse livro, é só Ele que pode escrever. Por isso que não há outro que pode nos levar à salvação. Não há outro caminho.
É só Jesus. Aí alguns podem até fazer uma analogia, porque ser humano adora fazer a analogia das coisas de Deus com as coisas deles, né? Ah, irmã, mas eu tenho um diário e tem pessoas que escrevem ali no meu diário, eu dou permissão, tá? Você, de repente, o diário é seu, o livro é seu, você dá permissão. Quantas pessoas aí que começam a escrever um livro e chamam outro autor? Eu sou escritora, né? Não posso me comparar com os grandes escritores, longe de mim isso. Mas quantos que chamam outros para poder escrever? Ontem mesmo eu terminei a revisão desse livro que eu escrevi, A Obediência à Lei da Separação. Troquei a capa e tudo, não é? Depois eu vou colocar ali para vocês, caso vocês tenham interesse de adquirir, que é um livro muito bom. Para mim é um livro maravilhoso, porque foi o livro que colocou a minha vida em ordem. Eu pude reconstruir meu relacionamento novamente com o Senhor. Então, quantas pessoas que fazem isso? Só acontece que o nosso Deus não fez isso. O livro é do Cordeiro, é do Senhor Jesus. É só Ele que pode colocar o seu nome no livro da vida, o nome da sua família, de todos que você ama. E daqueles também que a gente não ama, porque a gente tem que orar por todos. Pedir a Deus para ter misericórdia de todos, porque o Senhor não quer que ninguém pereça, que ninguém vá para o inferno. Senão Ele não teria enviado Jesus. Isso não significa que todos serão salvos, porque é a escolha do ser humano. Mas nós temos que orar e pedir ao Senhor que a sua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. Nosso Deus maravilhoso, Ele nos enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele vai nos colocar nessa cidade santa chamada Nova Jerusalém. Algo tão maravilhoso, uma cidade tão maravilhosa, do qual o homem, arquiteto nenhum, engenheiro nenhum, por mais maravilhoso que eles sejam, eles vão conseguir construir algo tão maravilhoso como a Nova Jerusalém. É por isso que ela tem que descer do céu. Nós vamos ver ali no próximo capítulo, que vai ser o capítulo, acho, 25, que Moisés, ele para construir o tabernáculo, ele teve que construir tudo segundo aquilo que o Senhor mandou. Ele construiu do jeitinho, certinho. Ele recebeu a ordem, ele anotou tudo. E depois passou para Bezalel construir do jeitinho que o Senhor tinha pedido. Mas essa não tem como os homens fazer. Então ela tem que descer pronta do céu. Nós somos colaboradores com Deus, minha irmã e meu irmão. Colaboradores com o Senhor em tudo. Mas tem coisas que às vezes é pesado demais para a nossa compreensão. Então o Senhor envia um milagre. O Senhor faz descer do céu. Ele dá ordem aos seus anjos para que venham nos entregar. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual que é o teu milagre que você precisa hoje. Mas o Senhor é poderoso para fazer. Para dar ordem aos teus anjos para te entregar hoje. Em nome do Senhor Jesus, para que você possa contar esse milagre. Falar, olha, foi só mesmo a mão do Senhor. Eu não tinha condições nenhuma, eu não tinha mais para onde apelar, eu não tinha a quem clamar. Eu cansei, me deu dor de cabeça de tanto colocar o meu cérebro para pensar em soluções. Não tinha como, mas o milagre aconteceu. O Senhor é o Deus das maravilhas. Não deixe nunca de recitar essas palavras dentro da tua casa, minha irmã e meu irmão. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu não sei, Pai querido, qual que é o milagre que essa minha irmã e que esse meu irmão precisa hoje, Pai querido. Eu só sei que Tu és o Deus dos milagres, Pai. Tu és o maravilhoso, Pai de Israel. Tu és o maravilhoso das nações, Pai querido. O Senhor é aquele, Pai querido, que quando todas as esperanças estão esgotadas, Pai querido, o Senhor envia o socorro. Porque a Tua palavra fala que o Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai querido.
Roque Siri de Anástiris, de Mia Torre Anabissuri de Anástiris. Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos como igreja, Pai. Eu te apresento todos os nomes que estão aqui nesse caderno, Pai querido. E te apresento, Senhor, essa notícia que chegou hoje pela manhã, desse irmão, Pai querido, desse pobre coitado desse homem, Pai, que engoliu ali um palito, Pai, e esse palito foi parar no intestino e deu infecção generalizada. Pai querido, esse homem precisa do milagre do Senhor. Eu não conheço esse homem, Pai, não conheço nem mesmo essa mulher que pediu oração. Essas orações veio por meio de terceiros. Mas, Senhor, eu sei o que é sofrer dos intestinos. Eu sei, Pai querido, porque alguém da minha casa já padeceu com esse mal, Pai. Então, tem de misericórdia dessa família, Pai. Tem de misericórdia. O que é essa infecção para o Senhor? O que é essa infecção para aquele que pode soprar em cada narina novamente o fôlego da vida? Não é nada, Senhor. Então tem de misericórdia, Pai. Tem de misericórdia desse homem e tem de misericórdia de toda essa família que sofre. Tenha misericórdia dessa sobrinha que pediu oração por esse tio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Tu és o Deus dos milagres. Pai querido, tem pessoas aqui que estão endividadas. Tem pessoas aqui que estão passando por vários problemas, Pai. Vários problemas, mas o Senhor pode, Pai, fazer um milagre, Pai. O Senhor pode tirar de onde não se tem, Pai, em nome do Senhor Jesus, para socorrer essas pessoas. O Senhor pode fazer com que elas encontrem favor naqueles que elas conhecem, naqueles que elas desconhecem, em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que trabalham, Pai, o Senhor pode aumentar a carta de clientela dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que têm um pouco salário, o Senhor pode multiplicar assim como o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva, Pai, para que eles possam pagar suas dívidas e viver do resto. Pai querido, para aqueles que estão desempregados, o Senhor pode criar portas para que sejam abertas novamente para essas pessoas, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Nos faça encontrar favor naqueles que estão perto e naqueles que estão longe. Favor naqueles que nos conhecem, naqueles que nos desconhecem. Porque o Senhor é o Deus das maravilhas e que esta palavra esteja na nossa boca, que esta palavra seja a nossa bandeira em nome do Senhor Jesus. Que o milagre do Senhor, Pai querido, venha curar todas as pessoas que estão enfermas, Pai. Todas essas minhas irmãs que estão lutando contra o câncer. Todas essas minhas irmãs que estão lutando contra o lúpus. Esse moço que está ali internado, Pai, com essa infecção generalizada. Que venha curar esses que estão lutando contra a diabetes. Eu te louvo, Senhor, por esse irmão que estava ali lutando contra a diabetes, que fez a cirurgia e que já recebeu altas, que está em casa. Louvado seja o nome do Senhor, Pai querido. O milagre foi feito, Pai. Era só um milagre do Senhor para que esse homem não perdesse aquela perna. Oh Deus, o Senhor é muito lindo, Senhor. Tu és muito lindo, Jesus. Muito maravilhoso, Senhor. Oh Senhor, obrigada, Pai. Tenha só um milagre, Senhor, para ter misericórdia desse homem que está lutando contra o câncer. Tenha misericórdia, Pai. E o mais importante de tudo, Pai, que enquanto lutamos, Pai, em favor da nossa saúde, que nós cada vez mais sejamos santificados, Pai, e nos aproximemos do Senhor, porque nós queremos ter uma vida eterna com o Senhor, Pai. Nós queremos morar na Nova Jerusalém, Senhor, na Nova Jerusalém, porque, Senhor, tudo aqui vai ficar para trás. E coisas novas o Senhor fará na nossa vida por meio de nós, Pai. Tenha de misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia da nossa casa. Tenha misericórdia dos idosos da nossa família. Dê para eles saúde, Pai querido. Que eles possam viver 100 anos com saúde, com prosperidade, sendo honrados por todos nós, Pai. Sendo honrado pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes. Senhor, afasta deles toda raiz de mutilação, toda raiz de invalidez, toda raiz de Alzheimer, em nome do Senhor Jesus. Toda doença, Pai, toda doença das artérias, das veias, Pai. Senhor, tem de misericórdia de nós que estamos na meia-idade. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias. Nos conceda a graça, Senhor, de envelhecer bem, Pai. Envelhecer bem, envelhecer com saúde, Senhor. Tem de misericórdia.
e te louvando, Pai querido, e profetizando em seu nome. Tenha misericórdia das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Deus. Que eles sejam adoradores do Senhor, Paizinho. Adoradores do Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer da nossa vida, Pai, o que o Senhor bem quiser, Pai, o que o Senhor bem aprover. Mas tenha misericórdia, Pai. Tende misericórdia de nós, de toda a nossa casa, de toda a nossa parentela. Tenha misericórdia dos homens da nossa família, Pai. Tende piedade, santifica todos eles, Pai. Tira deles todo espírito de rebelião, todo espírito de sensualidade, de vaidade, de maldade, de violência. Em nome do Senhor Jesus, transforme cada um deles, Pai, em homens verdadeiramente do Salmo 128, em homens que obedecem e temem ao nome do Senhor, Pai. E teme ao nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia de todas as mulheres da nossa família, Pai, a começar de mim. Nos santifica, Pai. Afasta de nós todo espírito de sensualidade, de maldade, de perversidade, de vaidade. Todo espírito de Jezabel, Pai, em nome do Senhor Jesus, destrona todo demônio que tentar influenciar a nossa mente. Afasta de nós todo o estresse, nos cura de todo estresse. Nos cura, Senhor, das nossas angústias. Em nome do Senhor Jesus, nos santifica, Pai, para que possamos sempre ser exemplo para as mais jovens, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, tem de misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, das nossas pastoras, Pai. E tem misericórdia, Senhor, de seus familiares. Tem misericórdia dos missionários que estão no campo e que estão aqui no Brasil. Não nos deixa, Senhor, ter misericórdia dos ministérios de intercessão que existe, a começar do relógio mundial de oração. E não nos deixa sermos enganados pelos nossos, sermos, Senhor, envergonhados pelos nossos familiares. Não deixa, Senhor, não deixa o diabo nos enganar, Pai. Não deixa o diabo cegar os nossos olhos. Tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Nós estamos à frente da Tua obra, uns com mais trabalho, outros com menos, mas todos são trabalhadores da Tua seara. Recompensa que suri de anáceres. Tu és, Pai, o Deus das maravilhas. Recompensa os trabalhadores da Tua seara, Pai, santificando as nossas famílias, Pai, nos santificando, Pai, tirando toda desordem da nossa casa, toda desordem do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, da nação de Israel, abençoe todos eles como miríades de anjos, tira de lá toda desordem, Pai, toda desordem que estiver acontecendo naquela nação, Pai. Tende misericórdia, abençoe todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe voltado para a terra de Israel. Fortalece a mão deles para a batalha, Deus, em nome do Senhor Jesus. Afasta, Deus, da nação de Israel, Pai, todo espírito de fome, todo espírito de guerra, todo espírito de guerrilha, Pai. Todo espírito, Senhor, de miséria, todo espírito, Senhor, de amalequita, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que haja paz, Pai, prosperidade em Jerusalém. Assim como eu profetizo, Pai, que haverá paz, prosperidade em todos os lares, nos lares de todos os intercessores da terra de Israel. Tenha misericórdia, Pai, que todo Israel seja salvo. Senhor, coloque teus anjos, Pai, para trabalhar em favor da nação de Israel, os 4 cantos da terra de Israel. Coloque, Senhor, que teu Espírito venha trabalhar em favor, que haja conversão do povo judeu, conversão dos judeus ortodoxos, conversão de homens, de mulheres, de crianças, de jovens e adolescentes que estão na terra de Israel e fora da terra de Israel, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os políticos do nosso país. Abençoe a nação brasileira com bastante fartura, que as nossas terras se tornem férteis, para que produza bastante alimento, Pai, seja de gado, seja de aves, seja de frutas, Pai, seja de cereais, Pai, de trigo, para que o povo pobre não venha passar necessidade, Pai. E tira a ganância do coração dos homens, ganância do coração dos produtores, Pai.
Tenha misericórdia, Pai, para que o pobre não venha passar fome na nossa terra. Tira toda a ganância do coração desses políticos, toda a corrupção, Pai. Coloca no coração deles senso de justiça, bondade, Pai. Porque foi o Senhor que colocou eles ali, Pai. Do maior ao menor, foi o Senhor que colocou todos ali. Então age no coração deles, coloca temor no coração deles e faz a eles, a cada um deles, a justiça que eles merecem e tira deles, Pai, todo espírito de destruição, Pai. Afasta do nosso país, da nossa terra, da nossa nação, todo espírito de destruição, porque essa nação, Pai, será uma nação evangelizadora, será uma nação, uma terra fértil para a pregação da tua palavra, Pai, para as outras nações, em nome do Senhor Jesus. Nenhum espírito de destruição vai destruir a nação brasileira, declaramos como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora eu te peço, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia de todas essas pessoas, Pai, que estão sofrendo, Pai, na dependência, Senhor, dependente de álcool, dependente de drogas, Pai, dependência de drogas, dependente de pornografias. Liberta essas pessoas, Pai, dependente de medicamentos, liberta, Pai. Liberta, Senhor, nos liberta. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Liberta esse rapaz, Pai, que é tão dependente dessas bebidas, Pai, para a alegria dessa família, alegria dessa irmã que está pedindo, Pai. Liberta, Senhor, esses filhos dessas irmãs das drogas, Pai. Liberta esse marido dessa irmã dessa pornografia. Tenha misericórdia, Pai. Liberta em nome do Senhor Jesus. Santifica as nossas famílias, Pai. Tira todo o vício, todo esse espírito do vício, Pai. Em nome do Senhor Jesus, das nossas casas, da nossa família, do nosso corpo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai. Nos dê cada vez mais, Espírito Santo, domínio próprio, Senhor. Domínio próprio, Senhor. Nos cura. Cura o nosso emocional, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe o casamento dessas minhas irmãs, que elas tenham um casamento santificado, que os maridos delas venham honrá-las cada vez mais, tratá-las como elas merecem, Pai, com respeito, com carinho. Tem mulheres que estão dormindo lá de homens violentos, tem mulheres que estão sendo humilhadas pelos seus maridos. Tenha misericórdia, Deus, em nome do Senhor Jesus. Tu és o Deus da família, Pai. Que essas famílias sejam todas transformadas em famílias do Salmo 128, a começar por esses homens, Pai, que precisam se arrepender, Pai, e serem homens dignos, homens honrados, homens que te obedecem verdadeiramente, te temem, Pai, em nome do Senhor Jesus, e não carrasco dessas esposas, carrasco desses filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, agora eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe, Pai, financeiramente, em nome do Senhor Jesus. Novamente eu te peço, Pai, permita que todos que estão com o nome aqui nesse caderno sejam pessoas prósperas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz esse milagre, Pai. Nos conceda a graça, Senhor, de sermos dizimistas fiéis da sua casa, ofertantes, sustentadores de profetas e de missionários, Pai, que tenhamos para dar, Senhor, jamais pedir emprestado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos prospera, Pai querido, não importa, Pai, o quanto essa pessoa tem na carteira hoje, o quanto essa pessoa tem no bolso, mas que o Senhor possa multiplicar as finanças delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa multiplicar as finanças de todos nós, em nome do Senhor Jesus. Nos conceda essa graça, Pai. Eu sei que estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor é o Deus do favor, o Deus dos milagres. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. Tu és o Pai que nos sustenta, que nos amamenta. Aquilo que é difícil demais para nós, Pai, desce pronto do céu. Então, em nome do Senhor Jesus, declaro como igreja que nós esperamos o milagre do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina, eu não sou a única intercessora do relógio mundial de oração, mas sempre que o Senhor permitir eu estarei por aqui, tá? Se você não é inscrito nesse canal, que você se inscreva, dê o seu like e compartilhe essa mensagem, que eu conto com você para que esse ministério cresça, se torne conhecido, em nome do Senhor Jesus.
Depois de você ouvir essa oração, que você tenha uma boa noite de sono, em nome do Senhor Jesus, e que amanhã você descanse para a glória de Deus, que amanhã é sábado, é dia de comer bem, é dia de visitar aquele parente que você não visita há muito tempo, é dia de telefonar, é dia de ficar com a família, em nome do Senhor Jesus, é dia de estudar mais a palavra, de se dedicar mais ao estudo da palavra, em nome do Senhor Jesus. Dá tempo de fazer tudo isso, é dia de ouvir louvor, dançar bastante na presença do Senhor, e se der tempo, também ir à casa do Senhor, porque às vezes sua igreja funciona no sábado, outras não funcionam, às vezes é culto só para jovem ou só para criança, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Um beijo, fique com Deus, amo você e voltaremos no domingo, se assim o Senhor permitir.